TVMP Entrevista de hoje é com o Procurador-Geral de Justiça nomeado da Bahia, Pedro Maia, convidado do Procurador-Geral de Justiça de Minas, Jarbas Soares Júnior. O promotor de justiça Pedro Maia foi nomeado em 21 de dezembro para o biênio 2024-2026 e tomará posse no próximo dia 1º de março. Ele visita o MPMG nesta semana para conhecer os projetos da instituição que foram premiados pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Doutor Pedro, muito bem-vindo à TVMP, obrigada por dispor do seu tempo para essa entrevista. Doutor Jarbas, bem-vindo mais uma vez ao estúdio da TVMP. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Bom, doutor Pedro, eu queria saber do senhor sobre a oportunidade que o senhor teve hoje para conhecer a instituição do Ministério Público de Minas, todos esses projetos. E eu queria saber qual foi a sua avaliação. Bom, boa noite, Laura. Boa noite, Jarbas. Para mim foi um dia extremamente proveitoso. Agradecer aqui por essa oportunidade. Foi um convite feito pelo Procurador-Geral de Minas Gerais, o amigo Jarbas Soares. E foi um dia muito rico, né? O Ministério Público de Minas é um Ministério Público de vanguarda. Mostra realmente práticas, projetos, ações que são extremamente relevantes e para o momento que a gente vive de transição no Ministério Público da Bahia, certamente vamos levar muita coisa para implementar na futura gestão. Doutor Jarbas, o Ministério Público da Bahia, de Minas, já tem um histórico de colaboração, né? Essa é mais uma oportunidade para estreitar esses laços, interesses comuns? Sim, o Ministério Público da Bahia, do estado, vamos dizer, irmão, né? Que é a Bahia, tantas histórias, tantas tradições, e agora recebendo um procurador-geral da nova geração, as cabeças iluminadas do Ministério Público Brasileiro. É uma trajetória belíssima. Para quem não sabe, Pedro Maia foi 5 vezes o mais votado candidato a Procurador-Geral de Justiça e agora candidato único com quase 100% dos votos. Chega com muita legitimidade, é um Ministério Público também referência em várias áreas, tem essa interlocução com o Ministério Público até de Minas Gerais, até pelas nossas fronteiras que são extensas. Temos questões ambientais, de crime organizado e outras ações de combate à sonegação fiscal, muitas ações comuns com o Ministério Público da Bahia. Então, a chegada do Pedro Maia no cargo traz também uma esperança de novos avanços no Ministério Público baiano, estado politicamente muito importante para o Brasil, né, a sua história, e com trabalhos muito específicos da formação étnico-cultural do estado da Bahia. Então, essa oportunidade de nós também conversarmos não só dos nossos projetos aqui, também um pouco sobre o MP baiano. Doutor Pedro, a política de autocomposição de conflitos no âmbito do Ministério Público Brasileiro parece mesmo ser o caminho, né, do futuro para a instituição. Qual que é a sua posição sobre essa questão? Sem dúvida alguma, Laura. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer o Compor, projeto do Ministério Público de Minas Gerais, que desperta interesse em todo o Ministério Público brasileiro. Acredito que é o caminho para o Ministério Público brasileiro, a autocomposição. O que Minas Gerais vem fazendo com o Ministério Público de Minas Gerais no Compor é algo muito especial, muito diferente de outras práticas que a gente tem acompanhado. Lá na Bahia a gente tem um núcleo permanente de incentivo à autocomposição no PIA, mas certamente um dos grandes motivadores dessa vinda num período tão corrido de agenda, né, véspera da nomeação, foi, além de visitar o Procurador-Geral de Minas, o amigo Jarbas Soares, foi conhecer esse Compor. E fiquei muito impressionado com os resultados, com o método, com toda a estrutura envolvida, com os colegas promotores que estão à frente do processo do dia a dia e com a firme presidência que o Procurador-Geral de Justiça tem em relação a todo o processo. Estou absolutamente encantado com o Compor. É possível levar alguma das experiências daqui para a Bahia? Sem dúvida alguma, vamos levar. Essa é uma primeira visita, certamente faremos um intercâmbio, inclusive mandando nossa equipe para conhecer toda a estrutura, desde a parte física, né, foi tudo muito bem pensado para fomentar a composição, né, através da mediação, negociação, todas as técnicas de autocomposição e também conhecer os resultados para tentar replicar no Ministério Público da Bahia tudo que vem acontecendo aqui no Ministério Público de Minas Gerais em relação à autocomposição.
Doutor Jarbas, que avaliação que o senhor faz sobre esse trabalho feito, né, da autocomposição no Compor? Se fizer um levantamento histórico, vamos lá em 92 com o Código do Consumidor, que permitiu o Ministério Público fazer os termos de ajustamento de condutas. Depois veio a Lei do Juizado Especial, as transações no processo penal, mais adiante os acordos de não persecução penal, mais adiante os acordos de não persecução civil. Então, o Ministério Público tem todo o arcabouço necessário para fazer essas composições. Qual que foi a linha, sobretudo da minha geração? Foi de ações, judicialização excessiva, cujos resultados foram muito aquém do potencial que nós tínhamos para trabalhar. Com a regulamentação da política de autocomposição de conflitos pelo Conselho Nacional do Ministério Público 2015, então se abriu uma porta. Qual que é a experiência que eu chego depois de se criar o Compor? Ele já está funcionando há 3 anos, os resultados já, as premiações que nós recebemos, é que faltava uma mesa para conversar no Estado. Então, muitas coisas que poderiam ser resolvidas estavam indo para a judicialização e que se perdia, inclusive, às vezes, o próprio investimento. Então, hoje, o Estado senta à mesa, o empreendedor senta, a comunidade, a sociedade, os advogados participam legitimamente em defesa dos seus clientes e o Ministério Público consolidou uma política do que já fazia e faz diariamente hoje, quantos acordos foram feitos no Estado. Só que agora nós temos uma política de incentivo, inclusive. E a composição, ela traz a grande vedete dela, que eu acho, é a segurança jurídica. Porque ajustado com o Ministério Público, a participação do Estado, seja dos municípios, seja lá do empreendedor, com a participação da comunidade, praticamente se soluciona a questão e quem, por exemplo, quer empreender vai se preocupar mais com o empreendimento e menos com o processo. E muitas vezes havia-se uma fuga de investimentos por conta das dificuldades de implementar as iniciativas. E muitas vezes não se solucionava por não ter a mesa de diálogo. A mesa do Ministério Público, não porque eu faço parte da instituição e vivo nela há tantos anos, é uma mesa imparcial. Então, os órgãos, as empresas, a sociedade tem segurança do que se faz ali. Então, é um grande passo, os resultados são extraordinários. Nós hoje estamos chegando a 60 dias para fazer uma composição de processos que já estavam na Justiça há 15, 20 anos. Então, isso é o grande passo. E eu vejo que o futuro, mais adiante, 80% do trabalho do Ministério Público será na autocomposição, na solução, que eu acho que é o caminho do futuro da nossa instituição. E o lado bom politicamente, que nós saímos da zona de conflito para a apresentação de resultados. A zona de conflito estava desgastando muita instituição e sem resultados. E o judiciário fica sempre como o último árbitro. Então, eu acho que esse é o caminho que o Ministério Público Brasileiro tem que adotar e nós, em Minas, saímos com o Compor e os resultados estão aí muito evidentes, a ponto do próprio governador do estado já ter participado de assinaturas de acordos dentro do Compor. Eu acrescentaria só, nessa fala quase completa, né, do Jarbas, a questão do respeito ao promotor natural, que evidentemente participa de todo o processo de negociação e, como foi apontado hoje na apresentação, hoje é o maior demandante da estrutura do Compor para poder resolver justamente aquelas questões que extrapolam pela complexidade o ambiente da própria promotoria de justiça. Eu acho que é um processo de ganha-ganha, onde ganha o Ministério Público e ganha a sociedade, produzindo um resultado que traz efetividade para as políticas públicas e para o próprio Estado. Lembrando, como disse o Pedro, que o acordo, a composição, é feita pelo promotor. O Compor é simplesmente um órgão de mediação ali, de buscar ter de apoio e de mediação. Então, o acordo é feito com o próprio promotor. E se por acaso o promotor, a promotora, procurador da República, do Trabalho, não tiver a vontade para fazer o acordo, ou não tiver interesse de fazer o acordo, não vai ter autocomposição. Nós vamos cuidar de outro processo que tem essa condição. E o que eu vejo, os promotores também ficam mais seguros de assinar um acordo, às vezes um grande empreendimento no local, dessa forma. Então, tem funcionado muito bem e como eu disse, eu acho que nós caminhamos muito largamente para o Ministério Público ser um espaço de solução de problemas e só aquelas questões que não tiver mesmo como solucionar, encaminhar para o Poder Judiciário.
Doutor Pedro, dentre as áreas de atuação do Ministério Público, o combate ao racismo tem um forte movimento na Bahia, né? Como é que esse trabalho tem sido feito pelo Ministério Público da Bahia? Com muita intensidade, com muita dedicação. O Ministério Público da Bahia foi protagonista da primeira promotoria dedicada exclusivamente ao combate ao racismo, né, desigualdade racial. E a gente tem feito um trabalho muito interessante, a coordenação de direitos humanos tem dado todo o suporte no estado inteiro. E temos em Salvador uma promotoria de direitos humanos especializada na temática, com resultados bastante contundentes. É inadmissível, no momento atual, no momento que a humanidade vive, qualquer tipo de intolerância racial, desigualdade racial, qualquer tipo de diferenciação por causa da cor da pele, da origem, da ancestralidade. E na Bahia, Salvador tem 80% da população negra, né, a maior cidade do mundo fora da África, considerando a população negra. E a gente tem trabalhado de forma intensa, a titular da promotoria da capital, referência nacional na temática, é a doutora Lívia Santana Vaz, que faz um trabalho belíssimo na promotoria dela e também com diversos projetos, como o Mapa do Racismo, que foi premiado no Conselho Nacional do Ministério Público. Também ela tem um trabalho sobre intolerância religiosa, a questão da visita, do programa de visita aos terreiros de Candomblé, que foi premiado agora no Prêmio Novare do STF. Então, o Ministério Público da Bahia continua na vanguarda nessa temática de combate ao racismo. Não poderia ser diferente, né? Estando na Bahia e com a capital sendo Salvador. Então, estamos empenhados em avançar ainda mais nessa área e na próxima gestão trabalharemos incansavelmente para buscar a igualdade racial, que ainda está distante. Só para pontuar em relação ao tema, criamos um grupo de enfrentamento ao racismo institucional, aí já é uma coisa voltada para dentro, né, da instituição. Fizemos o censo étnico-racial dentro do Ministério Público da Bahia e construímos um programa de enfrentamento ao racismo institucional. Inclusive, fica à disposição do Ministério Público de Minas Gerais também para poder compartilhar dessa boa prática que o Ministério Público da Bahia se valeu nos últimos anos. Porque muitas das vezes as instituições acabam refletindo, né, as desigualdades que a gente vê na sociedade brasileira. Aqui em Minas, né, doutor Jarbas, o Ministério Público criou um programa de combate ao racismo interno na instituição, que é o Sobretons. Como é que tem sido esse programa? Nós já copiamos o trabalho da Bahia, né? Já está funcionando. Nós criamos o programa Sobretons, que é exatamente o racismo interno. Isso. Todos eles, seja de crença, seja de cor, seja de idade, o que for. E nós estamos trabalhando nessa temática aqui. Todos os elevadores da Procuradoria estão, inclusive, com a campanha sobre tons. Mas nós buscamos o trabalho da Bahia para criar a coordenação estadual de combate ao racismo e todas as formas de discriminação. E o colega Lender Barreto, que dirige esse órgão, ele conseguiu entranhar na sociedade, com vários programas, com o apoio dos colegas que auxiliam a ele no estado inteiro nesses núcleos. Nós estamos avançando. Há muita resistência, porque nós não temos assim a dimensão de Salvador, da Bahia, em relação ao racismo de cor ou de ascendência. Então, nós tivemos que quebrar algumas barreiras aqui, mas hoje nós temos esse trabalho. Nós não podemos ter o racismo interno, porque senão nós não temos autoridade para falar lá fora. Então, essas campanhas e esse trabalho estão sendo feitos, são premiados, são reconhecidos, e nós precisamos ainda do Ministério Público para esse tipo de situação. A população LGBTQIA+, também sofre muito preconceito. Então, eu tenho solicitado a coordenação que olhe também para os indígenas, para os ciganos, para os quilombolas, para todos que sofrem esse tipo de discriminação. Então, nós estamos num processo crescente e que a nossa classe entender da importância disso. Isso tem sido feito aos poucos. Essa campanha Tons sobre Tons, que não teve resistência interna, ela está em vigor e com um trabalho belíssimo, reconhecido aí pelas todas essas parcelas da sociedade que são discriminadas. Então, parabéns pela iniciativa e realmente é importante a gente enfrentar esse tema que muitas vezes é ignorado até
por parte significativa da sociedade e por algumas unidades do Ministério Público, eu vejo com muita preocupação a necessidade de enfrentarmos o racismo estrutural e, como o Jarbas bem colocou, dentro da própria instituição é importante alertar para que se tenha um olhar sobre essa questão. O Ministério Público da Bahia também foi pioneiro nas cotas na realização de concurso público para membros, servidores, estagiários. É importante que o Ministério Público brasileiro tenha um olhar cada vez mais atento para evitar que qualquer tipo de desigualdade prospere dentro da instituição e que possa se estruturar para combater na sociedade, cada vez de forma mais intensa. Bom, falando em desigualdade, hoje há um trabalho intenso de apoio às vítimas. Qual que é a percepção do senhor sobre esse movimento e como é que isso está sendo levado pelo Ministério Público baiano? O discurso que eu defendo no Ministério Público da Bahia é que a vítima é nossa. Do Ministério Público brasileiro, o Ministério Público tem que trazer a vítima para um papel de protagonismo na estrutura do sistema de justiça através de um acolhimento e da busca dos direitos da pessoa vitimizada. Seja ela de qualquer natureza, quem sofre uma violência, quem é vítima de um crime, tem que ter o apoio do Ministério Público para, de alguma forma, reparar, e muitas vezes não é possível, mas pelo menos acolher para que tente se restabelecer uma situação próxima ao que aquela pessoa tinha antes. O que a gente tem visto dentro da estrutura do processo penal, dentro do sistema de justiça brasileiro, ao longo das últimas décadas, é um processo de revitimização daquela pessoa vítima de crime, disparando gatilhos a cada vez que surge um novo ato processual, que a pessoa é submetida a um depoimento, ao receber uma intimação. E fiquei muito feliz com a prática do Ministério Público de Minas Gerais, da Casa Lilian. Eu tive a oportunidade de conhecer a obra e apresentar o trabalho que é desenvolvido. A gente tem também lá no Ministério Público da Bahia um núcleo de acolhimento da vítima. E um dos objetivos da visita era conhecer esse trabalho que o Jarbas me informou, que estava sendo desenvolvido no Ministério Público de Minas, onde se buscou uma inspiração no Ministério Público de Miami, né, dos Estados Unidos. E eu fiquei muito bem impressionado e alguma coisa do que nós vimos aqui vamos tentar adaptar e levar para o Ministério Público da Bahia. Como é que está sendo o trabalho na Casa Lilian, doutor Jarbas? Que é recente, né? Agora já tem a sede, já está em funcionamento? Ainda não, nós estamos fazendo as obras. O que acontece é o seguinte, nós do direito sempre tivemos uma visão, no caso do MP, de acusação. A vítima era a vítima, simplesmente. Só como foi dito aqui pelo Pedro, nós temos que ser um trabalho a mais, porque a vítima ela vai sendo revitimizada, aquilo segue um processo doloroso para as vítimas, acaba aqui sendo uma punição à vítima. Então, nós fomos agora com a Casa Lília, que é o nome de uma servidora nossa que foi assassinada. A casa funciona aqui no bairro Nobre, que é a cidade de Jardim, está sendo preparada para receber esse trabalho. Temos experiências no mundo inteiro. A do Ministério Público de Miami nos inspirou por conta lá da Christian House, que é uma casa que tem esse trabalho muito específico e muito bem sucedido. Então, nós vamos começar atendendo as vítimas de racismo, as mulheres vítimas de violência e as crianças vítimas de violência. É um trabalho inicial que será também, ao meu ver, algo do futuro do Ministério Público brasileiro, sabe? Como é a autocomposição. Então, nós temos as ações penais para punir quem cometeu os crimes, mas nós deixamos esse tempo todo a vítima de lado. A verdade real é essa. Então, nós temos que ter um tratamento adequado com as vítimas, quer dizer, uma palavra mal colocada, uma reunião mal colocada, acaba que vai trazer uma revitimização. Então, nós trouxemos para coordenar esse trabalho a promotora Ana Tereza Salles Giacomini, que foi a promotora que era a promotora de Brumadinho quando da tragédia da Vale em Brumadinho. Então, ela tem uma experiência, uma vivência muito grande, embora seja uma jovem promotora, mas já criou as alianças todas, porque esse trabalho não será feito só pelo Ministério Público, precisa de alianças. E ela já construiu nesses primeiros 6 meses essas alianças. Quando a casa estiver pronta, nós vamos ter um tratamento adequado e, a partir daí, aprofundar o trabalho no estado inteiro. Mas é o ponto inicial, mas nós vamos começar com algo muito interessante. Inclusive, um dos pedidos que eu fiz a ela é que
resguardadas as regras que tem que ter no tratamento com as vítimas, que elas sejam informadas também do para e passo dos processos até o final, até a execução da pena, até pós-execução da pena. Então, é algo que não se fez no Brasil. Nós estudamos todos para o processo penal visando o réu. E as vítimas ficavam sempre no segundo plano. Doutor Pedro, em outra área, né, de atuação do Ministério Público, que é a do meio ambiente, tanto o Ministério Público de Minas quanto o da Bahia adotaram uma divisão de atuação por bacia hidrográfica. Isso tem funcionado melhor? Tem funcionado, sim. Eu estou do lado do especialista da área ambiental, minha área é a área criminal, mas é indubitável para todos que conhecem a forma de atuar do Ministério Público na tutela coletiva que o dano ambiental extrapola os limites geográficos das comarcas. Então, é uma forma que consegue realmente tutelar o bem pretendido. A gente continua com o promotor da comarca, que está na sua promotoria, com a atribuição ambiental. Mas aqueles danos que extrapolam o limite da comarca, aqueles macrodanos ambientais, passam a ser tutelados por essas promotorias, que lá na Bahia nós chamamos de promotorias regionais ambientais. Eu estou começando uma gestão a partir do dia 1º, né, tomo posse. É uma gestão que eu tenho dito a todos que é uma gestão de continuidade, mas com uma marca própria. Estou como chefe de gabinete da atual gestão, a doutora Norma Angélica Riz Cardoso Cavalcante, com muito orgulho e muita honra. E eu tenho marcado que, a partir da estruturação feita no Ministério Público da Bahia, é o momento da gente cuidar com resultados concretos para a sociedade baiana de 3 pontos que eu penso e estou estruturando a equipe para fazer um trabalho estruturado nessa transversalidade. O primeiro item é a segurança pública. É um desafio para todas as unidades da federação, mas a Bahia vive um quadro especialmente dramático pelas circunstâncias locais que acometem o Estado, com a chegada de novas facções e índice de letalidade policial e de CV ali altíssimos. Então, esse é o primeiro eixo, né, de trabalho e resultados concretos. O segundo, eu tenho que chamar de desenvolvimento humano e cuida. A gente já faz muito bem essa tutela da diversidade, da inclusão, dessas pautas identitárias, mas é olhar para uma população que está em situação de risco nutricional, a chamada fome severa. A gente tem na Bahia um grande quantitativo de mais de 3 milhões de pessoas que vivem com essa realidade. Então, é construir uma rede de suporte para acontecer o desenvolvimento humano, olhando para a atenção básica, saindo dessa questão identitária e passando para uma questão mesmo do prato de comida na mesa, dos cuidados básicos, da atenção básica, que passa por uma série de áreas temáticas do Ministério Público, desde o esgotamento sanitário, com água potável para a população, passando pela questão de saúde, educação básica e alimentação adequada em todas as fases da vida, especialmente na primeira infância. E o terceiro eixo é a sustentabilidade. Então, eu tive a alegria de conhecer aqui no Ministério Público de Minas o CAOMA, muito bem coordenado pelo CASÉ, e apresentou o projeto Semente. Já tínhamos tido uma colaboração grande na construção de um projeto de lei que foi encaminhado recentemente, e eu tenho uma sinalização positiva para aprovação na próxima semana da criação de um fundo de tutela coletiva, de recursos oriundos da tutela coletiva, de atuação do Ministério Público nessa área, que foi inspirado no fundo aqui do Ministério Público de Minas Gerais. E o projeto Semente, eu não tenho dúvida de que é algo extremamente positivo, não só para a atuação na área ambiental, e agora eu tive a notícia na visita também ao CAOET de que esse fundo vai abarcar outras áreas além da área ambiental, para que o Ministério Público possa ser um ator positivo, facilitando o trabalho dos promotores que estão na ponta, atuando na tutela coletiva, para a destinação de recursos oriundos dos mais diversos instrumentos, especialmente dos TACs, mas também como instituição indutora de políticas públicas nas outras áreas também citadas, como desenvolvimento humano e segurança pública. Então, foi uma visita muito positiva, com muito boas informações, e a gente leva, com certeza, não só uma mensagem de um resultado que vem dando certo aqui no Ministério Público de Minas Gerais, mas com uma perspectiva de também implementar algo parecido lá no Ministério Público da Bahia. Com certeza, vamos fazer termos de cooperação para beber aqui na fonte. Qual que é a avaliação que o senhor faz, doutor Jarbas, dessa divisão de atuação por bacias,
do FUNEM, do trabalho feito com o fundo, da plataforma Semente, nessa área de atuação do meio ambiente? Esse avanço que foi dado ali no início dos anos 2000, que aí nós fizemos um termo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente, e o Ministério Público da Bahia participou aqui nesse dia, o Ministério Público de Alagoas, Sergipe, Pernambuco. Nós queríamos criar um trabalho na bacia do Rio São Francisco, que foi uma ideia do então Procurador de Justiça, hoje Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman Benjamin, que lançou essa semente no Congresso da CONAMP, me parece, em Fortaleza. O que acontece? O meio ambiente não tem limites de comarcas, nem de municípios. Os limites são geográficos e não territoriais. E nós buscamos a unidade que a Lei de Recursos Hídricos tem para organizar a política ambiental de recursos hídricos, que são as bacias hidrográficas, que normalmente têm uma identidade nela. Então, nós começamos na Bacia do São Francisco, hoje nós temos essas coordenações em todo o estado de Minas Gerais. E qual que era um fundamento muito importante? Era dar continuidade do trabalho, porque o promotor sai, a coordenação fica. A coordenação sai, o promotor fica. Então, nós mantivemos um trabalho coordenado. E naquela época, nós estamos falando coisa de mais de 20 anos. Se iniciava um trabalho numa comarca X, a do lado não fazia. Então, era penalizado o cidadão daqui, o outro lá não tinha esse problema. Me lembro que era uma época, o exemplo foi uma casa de produção de cal para construção, na cidade X. Proibia, na do lado não. Então, usava a borracha de pneu para produzir, uma coisa assim. Então, ficava uma coisa muito esquisita para a instituição, como ela era vista, né? Então, essa ideia do ministro Herman Benjamin de criar as unidades de bacia hidrográfica, ter uma correspondência mínima entre uma área e outra, foi feito assim. Então, a Bahia veio junto naquela época, tem Sergipe, tem Alagoas, tem Pernambuco, mas a Bahia que veio mais forte, até passou um pouco do que nós imaginávamos naquele momento. Então, isso deu muitos resultados. E aí, nesse processo cultural de evolução, nós começamos a enxergar que poderíamos trabalhar as compensações, né, que são essas verbas que vêm para esses fundos, de uma forma mais inteligente, condensando com volume maior para atender uma situação mais complexa. E a plataforma Sementes é uma evolução disso, né? E hoje foi premiado pelo CNMP, uma resolução que está saindo do Conselho Nacional do Ministério Público, muito baseada nessa experiência, e os resultados chegam muito mais rápidos. Então, assim, quem ganhou nisso tudo foi Minas Gerais, tanto o patrimônio cultural quanto o meio ambiente têm sido bastante contemplados, e agora, com essa expansão, foi dito pelo Pedro, lá na área da ordem econômica e tributária, espaço que nós estamos trabalhando muito bem a questão não só dos pagamentos da dívida para o Estado, mas do dano moral coletivo, porque no momento que você sonega o imposto, o serviço público não chega. Uhum. Então, esse dano moral está vindo para a plataforma Semente para ali se transformar em projetos para a sociedade. Então, no meio ambiente, isso tem sido feito. O próprio Palácio da Liberdade, que é o maior símbolo do Estado, está sendo restaurado com recursos da plataforma Semente. Doutor Pedro, o Ministério Público de Minas tem acompanhado temas de interesse da instituição do Ministério Público em Brasília, no Congresso Nacional, já tem um escritório instalado lá. Dada a importância do Estado da Bahia, como é que o senhor pretende atuar nas instâncias federais? Da forma como foi citado, o Ministério Público da Bahia também tem um escritório compartilhado com outras unidades em Brasília, onde são acompanhados tanto os processos judiciais nos tribunais superiores, de interesse do Ministério Público da Bahia, do Ministério Público Brasileiro, através do CNPG. A gente tem um grupo no CNPG de acompanhamento dos processos judiciais mais importantes. Então, o Ministério Público da Bahia participa também dessa rede com os outros ministérios públicos para poder acompanhar esse processo e também os processos legislativos de interesse da instituição. Não tem como ficar fora de Brasília, é lá que o jogo é jogado, né, como a gente diz, e o Ministério Público da Bahia vai estar presente junto do Ministério Público de Minas Gerais e das outras unidades do Ministério Público em Brasília, através de escritório de representação, defendendo representação de cada unidade, né, e de forma compartilhada também,
defendendo os interesses do Ministério Público da Bahia e do Ministério Público Brasileiro. Como é que os senhores veem o princípio da unidade dos Ministérios Públicos? Eu vejo como é um princípio constitucional, é uma necessidade. Eu acho que isso fortalece a instituição como um todo. Me perguntam muito como é que a gente ajusta o princípio da unidade com o princípio da independência funcional. Independência funcional é um corolário que fortalece a atuação do promotor de justiça na sua unidade de forma livre e desembaraçada. E eu vejo o princípio da unidade do Ministério Público Brasileiro a partir de uma ponderação de interesses como um interesse que se acomoda e, inclusive, se sobrepõe sobre a independência funcional e deve ser sempre buscado e preservado através de um diálogo franco, desassombrado, entre a Procuradoria-Geral, entre os promotores, a Procuradoria-Geral e os promotores, para que se possa sempre buscar um fim maior. O planejamento de cada unidade do Ministério Público, ali estão as marcas e os passos a serem dados nos anos subsequentes, os princípios, os valores, a missão de cada unidade e a unidade do Ministério Público a partir de uma compreensão, uma evolução, eu diria assim, do Ministério Público após um período talvez de maior rebeldia, eu diria assim, Jarbas, de algumas unidades, indo de encontro ao interesse maior da instituição. Eu acho que foi superado a partir desse processo de amadurecimento interno. E lá na Bahia, por exemplo, a gente teve um diálogo durante esses 4 anos de gestão com norma à frente do Ministério Público, onde a gente fez prevalecer esse princípio da unidade, conseguiu construir uma pacificação interna da instituição, nem por isso deixou de se ter debates acalorados sobre os rumos da instituição, sobre as questões mais sensíveis, mas todos compreendendo que acima de cada promotoria, de cada promotor, promotora, procurador, procuradora, existe o Ministério Público Baiano, o Ministério Público Brasileiro, e conseguimos construir esse caminho de unidade para toda a instituição. E eu acho que também em relação ao Ministério Público Brasileiro deve ser um objetivo do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais caminhar nessa direção. A instituição se fortalece quando ela caminha unida, unificada, em prol de atender cada vez melhor a sociedade brasileira. Doutor Jarbas, qual que é a visão que o senhor tem? Eu acho que nesses anos todos, nessas décadas, nós trabalhamos muito bem o princípio do promotor natural e da independência funcional. Hoje é pouco admissível que um promotor sofra pressão da administração, de governador, de presidente da República, procurador da República. Acho isso muito improvável. Se alguém está aceitando pressão é porque é muito fraco. Então, está muito bem consolidado na instituição. Nós temos hoje uma instituição muito ciosa desse princípio do promotor natural. O concurso mesmo, se o promotor natural achar que não é o caso de uma mediação, não terá mediação. Então, está muito forte. O princípio da unidade, nós estamos deixando um pouco de lado, privilegiando a independência funcional. Trabalhamos assim como fossem vários mosqueteiros. Mas o tempo foi mostrando que nós precisamos preservar a instituição e ter um mínimo de unidade na diversidade. Porque nós temos em comum o concurso e a instituição. O resto, cada um pensa de um jeito, pensa de lá, mas tem um princípio básico aí, que é sempre a instituição. Então, esse processo de amadurecimento tem levado nós a pensarmos como instituição. Agora, é um processo um pouco mais longo e algumas experiências, elas vêm trazer o princípio da unidade. Vou dar um caso aqui com o próprio compor. Você está ali com o promotor que propôs a ação da primeira instância, o procurador que atuou no tribunal, às vezes com até o Ministério Público Federal ou estadual que está atuando no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo. Então, ali já é uma atuação orgânica. Na parte criminal, aqui nós criamos a Procuradoria com a atuação nos tribunais superiores. Hoje, a Procuradoria já sumula qual que é a tese dela, o que ela vai recorrer, o que ela não vai. Então, não adianta o promotor da base insistir naquela tese, salvo se trouxer o que a gente chama de distingue, alguma coisa que diferencie. Então, nós estamos começando a criar um princípio da unidade institucional. Isso passa muito por coisas simples como eventos de integração, discussão de teses,
Agora nós vamos fazer agora em abril. Uma composição também, né? Uma composição interna. Uma composição entre nós, né? Então, agora mesmo em abril, nós vamos fazer um congresso no Grande Hotel de Araxá de atuação no processo penal e no processo civil. Então, dali vai se tirar algumas teses que a classe começa a observar. E uma situação que eu vivi e vivo, mas vivi muito mais lá atrás, nos primeiros mandatos meus como procurador-geral, que é nos inícios dos anos 2000, uma desconfiança do procurador-geral. Como se o procurador-geral não fosse da instituição, fosse um sujeito fora da instituição. O procurador-geral é parte da instituição, ele tem uma representação, ele tem que lidar com os poderes que o promotor às vezes não precisa lidar, não vai lidar, mas ele faz parte da instituição. Então, eu estou notando um grau de confiança maior nessa relação promotor-procurador-geral, procurador de justiça, que todos estão começando a caminhar no mesmo barco. Mas é um desafio institucional. Nós não temos chefes, temos líderes eleitos, escolhidos, mas nós não temos chefes. Então, precisa dessa sintonia fina. Essa sintonia, porque senão a sociedade não entende. Exatamente. Não entende. E isso fica muito ruim para a instituição. Então, eu tenho notado um movimento muito forte, como eu estou vendo lá no Ministério Público da Bahia, de nós fortalecermos o princípio da unidade. Ter um mínimo de uniformização. O procurador-geral também tem independência funcional. É uma coisa que às vezes se esquece, que o procurador-geral e o procurador de justiça, muitas vezes, que opina no segundo grau como parecerista, também tem independência funcional. Jarbas, lá na Bahia, em 2014, eu era coordenador do CAU Criminal. E a gente criou o CONCRIM, Conselho dos Procuradores e Promotores de Justiça Criminal, justamente que tinham reuniões mensais para discutir teses. A gente criou um ambiente virtual, em EAD, onde se debatiam essas teses, e as reuniões eram para fazer justamente súmulas que respeitavam a independência funcional de cada promotor de justiça, cada procurador de justiça, mas davam diretriz do pensamento institucional, já no sentido de unificar a instituição, respeitando sempre a independência funcional. Eu acho que assim, a sintonia fina, como eu disse, a pedra de toque, compreender a unidade como a diretriz que o Ministério Público precisa defender, até para se fortalecer junto à sociedade, mas respeitando a independência funcional. Eu acho que esse é o espaço de trabalho. Para a gente finalizar, 30 segundinhos para cada um, qual que é o papel do CNMP nisso, nessa questão da unidade? O CNMP é um órgão de controle, né? É o Conselho Nacional do Ministério Público. O Jarbas já integrou o CNMP no início da década passada e tem um papel muito importante de liderar esse processo de unidade, dando garantias para que os membros exerçam sua atuação de forma desembaraçada e apresentando diretrizes gerais para que cada unidade, respeitada a sua autonomia administrativa, possa seguir. Dessa forma como eu penso o CNMP. O Conselho Nacional do Ministério Público não é um órgão do Ministério Público. Diferente do CNJ, que é um órgão do Poder Judiciário, exatamente, é um órgão de controle externo. De certo modo, é o controle externo. Mas o Conselho, se bem equilibrado as suas decisões, os seus encaminhamentos, pode ser e tem sido uma grande ferramenta para o Ministério Público. Lógico que os promotores reclamam de uma coisa ou outra, uma decisão do Conselho, de uma decisão ali, mas tudo é um processo de construção. O Conselho, de certo modo, é novo. Eu fui procurador-geral na instalação do Conselho. Naquela época eu falava o Conselhão, era um caça-bruxas. E o Conselho fez muito bom trabalho, foi na questão da administração financeira do Ministério Público, do controle dessa parte. Hoje nós temos uma espécie de uma certa unidade nacional no pensamento, com a segurança que o Conselho apoia aquelas medidas. Então, nós temos que trabalhar muito próximo ao Conselho. A pior coisa que o Ministério Público brasileiro pode fazer é virar as costas para o Conselho Nacional. Nós temos que buscar aquele que foi criado para, como dizia o presidente Lula naquela época, era para levantar a poeira das instituições, abriu alguns excessos que tinha ali, que já foram decantados, e hoje a instituição trabalha com muito equilíbrio. E a unidade do Ministério Público brasileiro passa muito pelo CNPG, o trabalho de cada promotor, de cada promotora, procuradores de justiça no país inteiro, mas passa muito pelo CNMP. Inclusive, quem decide os conflitos de atribuições é o próprio CNMP, conforme decisão do Supremo. Então, se o Conselho for bem utilizado e bem calibrado, será muito positivo daqui para frente para o Ministério Público brasileiro. Ok.
Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui hoje. Doutor Pedro, sucesso. Muito obrigado. Agradeço pela oportunidade. A acolhida foi muito especial hoje no Ministério Público de Minas Gerais, não podia ser diferente. Agradeço ao amigo Jarbas por todas as oportunidades que tivemos hoje de conhecer cada espaço, cada projeto. Parabenizar o Ministério Público de Minas Gerais, Jarbas. É um Ministério Público de vanguarda, é um Ministério Público realmente que sai na frente em diversas áreas e consegue construir ideias e práticas que podem e devem ser replicadas em todas as unidades do Ministério Público. Muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por essa oportunidade também, Laura. Obrigado a você. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. A você que esteve nos assistindo, continue ligado na programação da TV MP e confira nossos programas no nosso canal do YouTube. Até breve.